Sim, novamente, boa tarde. Agradeço primeiramente a todos pela participação, pela disponibilidade de estar conosco hoje. Vamos discutir, como eu havia mencionado, um pouco do processo TIG, fazer uma introdução ao processo. Esse webinar ele vai fazer parte de uma série de webinars que nós estamos preparando para falar mais do processo TIG. Esse primeiro é mais introdutório, na sequência vamos divulgar as datas ainda. Teremos um mais dedicado a TIG na soldagem de alumínio, e também mais para frente vamos ter um só para falar de aplicações, uma aplicação específica que a Fronius tem trabalhado, que é o ArcTIG. Esse é o primeiro dessa série de webinars. Já convido vocês a ficarem ligados nas nossas redes sociais, nos convites para participar também da sequência dessa nossa discussão. Por uma questão para que todos conheçam bem a ferramenta, do lado direito da tela de vocês devem estar vendo uma tela aí com algumas opções, um menu de opções. Tem uma caixa de perguntas, onde vocês podem colocar as perguntas ao longo da apresentação. As perguntas vão sendo respondidas à medida que a apresentação for acontecendo, e ao final a gente vai reservar alguns minutos. Vamos selecionar algumas perguntas que a gente acha interessante compartilhar com todos e tentar respondê-las. Tentar responder o máximo de perguntas possíveis aqui enquanto a gente estiver com a nossa transmissão aberta. Além disso, vocês encontram um ícone de uma mão. Eu peço nesse momento, se vocês estiverem me ouvindo bem, vendo a tela com a apresentação, cliquem no ícone da mão para eu saber que a transmissão está funcionando legal. Apresentar a equipe que vai estar me acompanhando hoje durante a transmissão. Então, eu sou Pedro Campos, coordeno o time de processo e aplicação, o time de suporte aqui da Fronius no Brasil. E junto comigo, respondendo as perguntas de vocês, teremos o Daniel Nascimento, nosso técnico especialista em soldagem, também o Peterson Ribeiro, também do TSN, especialista em aplicação de soldagem, e o Jefferson Godinho, nosso especialista Latinoamérica, que vai estar contribuindo também com o nosso webinar hoje. Antes de começarmos, vou falar um breve apanhado histórico sobre o processo TIG, questão de curiosidade, para a gente começar também a nossa linha de raciocínio. Então, os primeiros registros, pelo menos que nós temos aí acerca do processo TIG, vem lá da década de 30, né, uma década onde ocorreu o crescimento e estabelecimento da indústria naval, dos estaleiros. Isso aí, a soldagem foi um fator fundamental, predominante nesse momento, e até então o processo mais abrangente, mais predominante que havia ainda era o eletrodo revestido. E quando se trata de soldagem de materiais não ferrosos, principalmente, ainda se sofria muito naquela época com a baixa qualidade, uma qualidade insatisfatória na soldagem, e foi aí que começaram os primeiros estudos e as primeiras implementações de gás inerte, como gás de proteção. Principalmente nessa época aí, o gás hélio foi o gás aí utilizado nesses primeiros avanços do processo TIG. Tá? Daí, um pouco mais para frente, já em 1945, nos Estados Unidos, alguns estudos constataram os benefícios da abertura do arco através de alta frequência. Andando um pouco mais para frente, nossa linha do tempo, 1950, através da utilização do argônio, foi possível tornar esse processo um pouco mais popular, com um custo-benefício mais acessível, difundiu mais o processo TIG. A partir da década de 60 foi quando o recurso de pulso também na solda TIG começou a ganhar espaço. Então, a partir daí, estudos se estabelecendo uma corrente de base, uma corrente de pico, ajustando a frequência, trouxe bons resultados e também contribuiu para o amadurecimento e desenvolvimento desse processo. E um outro grande evento que é importante a gente ressaltar, que a partir da década de 80, final dos anos 80, a partir dos anos 90 fica muito mais visível, muito mais perceptível a consolidação dos equipamentos inversores. E isso para o TIG trouxe muitos benefícios, a gente vai falar um pouco ao longo da apresentação, além dos benefícios fundamentais que nós já conhecemos sobre equipamentos inversores, questão do serem compactos, a economia de energia, mas o avanço de tecnologia de controle de arco, de controle de pulso, trouxe algumas possibilidades que até então a gente não tinha com o TIG.
Principais características que a gente destaca do processo aí, o que caracteriza um processo TIG? Primeiro, a fonte de soldagem utilizada no processo TIG, ela tem por característica ser uma fonte de corrente constante. Vocês podem observar num gráfico aí, de uma forma até um pouco exagerada, mas com questões didáticas, vocês observam que a característica desse tipo de fonte é que eu variando a tensão, a minha corrente ela tende a se manter constante, se manter estável. E mais ao lado vocês observam aí como é que é a montagem básica de um sistema TIG. Então uma fonte, uma tocha própria para TIG, um gás de proteção, um gás inerte, vamos falar um pouco mais para frente. Então é um sistema relativamente compacto. O metal de adição ele vem em formato de vareta quando utilizado. Sobre o gás de proteção, que eu havia comentado, a soldagem TIG ela se caracteriza principalmente pela utilização de gás inerte, ou seja, esse gás ele não participa ativamente ali na poça de fusão. Os gases mais comuns utilizados aí, o argônio, hélio e também as suas misturas. O que isso traz de diferencial, de benefícios, quando usar um ou quando usar o outro? O que caracteriza um gás, fundamentalmente, são suas características, principalmente para aplicação em soldagem, tá? São suas características sobre condutividade térmica e o seu potencial de ionização. Tratando desses dois gases, o argônio ele possui uma baixa condutividade térmica, enquanto o hélio ele possui uma alta condutividade térmica. Isso significa que o argônio ele é um mau condutor de temperatura, por assim dizer, né? Enquanto o hélio ele conduz bem, ele é um bom condutor térmico, né? Da mesma forma, o potencial de ionização do argônio ele é mais baixo quando comparado com o potencial de ionização do hélio. Isso significa que o argônio ele precisa de mais energia para se tornar um condutor, enquanto o hélio precisa de menos energia. Isso tem a ver com a questão de ionização dos elétrons, né, a estabilidade de camada de valência, enfim, a gente não vai entrar nesses quesitos tão técnicos agora, mas em termos de soldagem, de resultado de soldagem, o que a gente pode dizer é o seguinte, sobre as mesmas condições de densidade de corrente, de comprimento de arco, a tensão no hélio ela tende a ser maior que a tensão do argônio, né? O hélio ele tem uma maior capacidade de conceder penetração, mas ele acaba sendo mais instável por conta do potencial de ionização dele. Essa é uma característica também que dificulta um pouco a abertura de arco, por isso que algumas situações de misturas fazem sentido, ou então a utilização do argônio. Nessa imagem que vocês podem observar aí, tenta ilustrar um pouco o que eu estava falando, é bastante visível, né, o cone do arco, quando a gente fala principalmente desses dois pontos que eu havia mencionado. A condutividade térmica acima do argônio, vocês percebem que ela muito menor, concentra muito mais, ele não perde temperatura, ele concentra muito mais dela. Você pode perceber esse formato cônico do arco. Né? Contrapartida, o do hélio logo embaixo, você percebe uma dissipação maior dessa temperatura. Outro ponto importante é o eletrodo de tungstênio, que é utilizado na soldagem. O tungstênio ele é utilizado principalmente porque ele tem um material que tem um alto ponto de fusão, ou seja, a intenção principal é que o eletrodo na soldagem TIG ele não vai ser consumido na solda, ele está presente ali no sistema, na tocha, para facilitar, para proporcionar essa condutividade elétrica, mas ele não é um material de adição, né? Então por conta disso nós precisamos de um material que aguente altíssimas temperaturas sem fundir, né? O eletrodo de tungstênio ele tem algumas variáveis, algumas opções de mercado que seriam outros elementos que são adicionados, são dopados junto com o eletrodo de tungstênio para conferir características diferentes para cada tipo de aplicação. Coloquei aí uma tabela rápida com as cores mais frequentemente utilizadas, mais comuns, né, qual que é o outro material que se adiciona, mas a título ilustrativo. Ponto importante para a gente destacar na soldagem TIG é em relação à polaridade, né? Por característica, ali na soldagem TIG, nós vamos trabalhar com o polo negativo, né, ligado na tocha, enquanto que o polo positivo
vai para a garra terra. Por que isso acontece e por que isso é necessário? Isso aí seria, quem está mais familiarizado com a sondagem MIG-MAG, seria o inverso. Né? Por que isso acontece? A polaridade ela está intimamente ligada com a concentração de calor. O fluxo dos elétrons, né, da corrente elétrica, ele deve sempre tender do negativo para o positivo. Isso cria a seguinte característica. Aonde o meu elétron vai incidir é onde eu tenho uma temperatura mais elevada. Então, se eu trabalhasse com a polaridade com a tocha no positivo, os meus elétrons eles estariam fluindo da peça para a tocha, fazendo que exista uma grande concentração de calor no meu eletrodo de tungstênio. E apesar do seu alto ponto de fusão, não é desejável nesse processo. Eu incidir tanto calor no tungstênio, eu posso chegar a causar a fusão dele. Então, por esse motivo, na soldagem TIG, a gente inverte a polaridade. Dessa forma, eu tenho a maior incidência de temperatura, daí sim, na peça e não no eletrodo. Daí eu evito a fusão do tungstênio, evito que ele se torne um metal de adição que pode causar prejuízos para a soldagem TIG. Essa imagem ela tenta ilustrar bem o que acontece, né, quando eu inverto a polaridade. Trabalhando com o eletrodo negativo, eu mantenho as propriedades do meu eletrodo, enquanto que numa soldagem com o eletrodo positivo, eu teria gradativamente o consumo do meu tungstênio, e é isso que a gente visa evitar. Um pouco sobre a preparação do eletrodo, montagem de tocha e algumas outras particularidades que a gente vai discorrer agora. Primeira coisa que é importante é a afiação do tungstênio. Vocês viram aí na imagem anterior que o tungstênio é bastante afiado. A forma de afiar o tungstênio está diretamente ligada com a estabilidade e as características do arco, consequentemente com os resultados da solda. Por que é importante destacar isso? É importante quando for fazer a afiação do tungstênio, sempre fazer de uma forma que as linhas elas fiquem de uma forma convergente, a fim de concentrar o arco. Quando você coloca, quando ele é afiado da forma perpendicular, como você tem esse efeito do primeiro eletrodo aí na parte de cima, onde você tem essa formação circular por conta da afiação, e isso vai causar com que o arco ele fique trepidando, ele segue esse sentido da afiação. Né? Então, sempre fazer isso de uma forma que o eletrodo possa ter essas linhas convergentes. Tá? E o ângulo de afiação do eletrodo também ele influencia bastante. Na imagem um pouquinho abaixo vocês conseguem ver, né, a diferença entre a situação mais extrema, que seria o eletrodo sem afiação nenhuma, ele, né, com um ângulo de 180 graus, né, as características que isso vão trazer para o arco, até a situação aí onde ele está bastante afiado, né, com um ângulo de 15 graus. Sobre montagem da tocha TIG, vocês vão observar que existem diversas possibilidades na hora de se definir um setup. Né? Então eu tenho diversos modelos de bocal, eu tenho a capa de retenção do eletrodo também tem opções variadas, o corpo da tocha TIG também muda muito. Por que temos tantas variações e o que isso impacta na soldagem? O TIG tem por característica ser um processo muito versátil, né? Aplicado em diversas condições de soldagem, solda de manutenção, enfim. Essas variáveis de tocha, elas visam proporcionar maior versatilidade, permitir ao soldador se adaptar a acesso, à posição, à vazão de gás, enfim, é por isso que vocês têm essas tantas variáveis. Qual que é o ideal vai depender de qual que é a situação que você está lidando naquele momento. Outra coisa interessante desses opcionais, existe também o recurso do gas lens, ele não aparece nessa imagem, mas também é um recurso bastante utilizado quando você tem... o gas laser ele confere a característica de direcionar o gás. Ele é um acessório que vai na tocha também e ele direciona o gás, ele permite uma concentração do gás. Quando você tem variação de acesso, você precisa trabalhar às vezes com o eletrodo um pouco mais para fora do bocal, o gas laser ele confere uma característica bastante positiva nesse aspecto. Um pouco sobre a técnica e mais alguns outros pontos de atenção. A abertura do arco bastante importante também de ser observada.
Existem 3 modalidades principais aí que a gente entende como possibilidades de abertura de arco, né, num processo TIG. O primeiro deles seria o mais simples, mais rudimentar, que seria através do riscamento mesmo, ou TIG Scratch, né, como alguns equipamentos vêm marcado no painel, onde você precisa fazer um movimento muito similar ao eletrodo, encostar o eletrodo, raspar o eletrodo para proporcionar a abertura de arco. Evolução já desse Scratch seria o Lift Arc, amplamente conhecido, as máquinas de um pouco mais de tecnologia já tem esse recurso de Lift Arc, onde você encosta o eletrodo na peça e afasta ele lentamente, né? O afastar do eletrodo já confere a característica de abertura de arco. Isso se dá porque o equipamento de soldagem ele consegue reconhecer, ele coloca uma pequena tensão na ponta do eletrodo. Quando você encosta o eletrodo, essa tensão tende a zero, o equipamento consegue fazer essa leitura e iniciar a abertura de arco. Tá? Essas duas opções elas funcionam, elas são amplamente difundidas para aplicações TIG. O eletrodo em si, o pensamento principal na solda TIG é tentar preservar o eletrodo, evitar de encostá-lo para evitar contaminação, para preservar o eletrodo. Então, se a gente consegue uma possibilidade de abertura de arco, onde eu não preciso encostar o meu eletrodo, sem dúvida isso me confere características bastante positivas para o meu processo. Daí que vem a última modalidade que a gente tem hoje como sendo a principal, né, o recurso mais avançado, que seria por abertura com alta frequência, onde não é necessário eu encostar o meu eletrodo na peça. Eu aproximo ele uma distância pequena, cerca de 2, 3 milímetros aí é suficiente, e você consegue estabelecer vocês conseguem perceber aí na imagem parece um raio aí bem pequenininho que ele vai ionizar o gás e vai proporcionar a abertura de arco. Então essa aí seria a melhor opção, né, sempre que possível e disponível no equipamento. Brevemente falando sobre a técnica, então como é que funciona, quais são os passos que a gente precisa se atentar? Primeiramente você vai, como eu falei, posicionando a tocha próxima à peça, que vai acontecer nesse primeiro momento, é a formação a preparação atmosférica. É muito comum no processo TIG a gente ter o recurso de pré-vazão de gás, né, onde eu mando só o gás inicialmente, faço a preparação dessa superfície para aí então startar a alta frequência e com isso ter a abertura do arco e daí sim eu vou poder estabelecer a minha poça de fusão. O processo TIG vai ser feito predominantemente ali no sentido empurrando, né, e daí eu vou adicionando meu material de adição. Pontos importantes aí que a gente tem que observar: comprimento de arco, né, a distância do bocal e a distância do eletrodo até a peça. Né. É ideal que esse comprimento, distância do eletrodo até a peça, ele se mantenha o mais constante possível, porque ele está relacionado com a estabilidade do processo, com a proteção gasosa. Tá? A distância não pode ser muito grande, né? Mas também é importante se atentar que se aproximar muito a ponto do tungstênio tocar na poça de fusão, isso também não pode acontecer. Né? O ângulo da tocha, né, como vocês podem perceber aí, dificilmente, poucas situações a gente vai trabalhar com 90 graus, é importante haver essa pequena inclinação, isso vai te proporcionar maior visibilidade, tá? Mas também não pode ser um ângulo muito acentuado, porque à medida que você aumenta esse ângulo, você pode perder a proteção gasosa. Tá? E o material de adição, sim, daí ele entra com um ângulo bem mais acentuado, porque daí eu preciso evitar também de encostar o material de adição no tungstênio. Né? Então essa é a forma mais conveniente, mais segura, a fim de preservar as propriedades da solda. Importante destacar que o material de adição nesse tipo de soldagem TIG, ele vai ocorrer, a fusão ocorre na poça, tá? Não no arco. A adição da vareta é feita na poça de fusão e é a poça de fusão que vai fundir a vareta. Alguns comentários, pontos de observação na hora de escolher um equipamento. O que precisamos levar em conta? Primeiramente, o material a ser soldado, naturalmente. Capacidade do equipamento. A capacidade do equipamento
tem a ver com a espessura do material, com o ciclo de trabalho que vai ser impresso, porque não necessariamente um material de uma baixa espessura ele vai requerer um equipamento de uma menor capacidade de corrente. O ciclo de trabalho ele entra nesse ponto. Se eu for trabalhar mesmo com a corrente baixa, entretanto eu tenho um ciclo muito alto, ou seja, eu soldo o tempo todo, sem interrupção, é, sem dar a possibilidade do equipamento passar pelo seu ciclo de resfriamento, então eu necessariamente vou precisar de um equipamento de uma capacidade mais robusta. Tá? Outro ponto a se observar é a portabilidade, a depender da aplicação, como eu falei, é um processo muito versátil, soldas de manutenção utilizam com frequência o processo TIG, então um ponto a se observar é referente a dimensões, a peso, a possibilidade de conexões com a rede elétrica. Né? Outro ponto aí logo em seguida é a tensão de entrada. E os recursos mais dedicados a depender de características da aplicação. A gente vai falar um pouquinho mais delas em seguida. Para os próximos exemplos, e também, como eu falei, esse webinar aqui nós temos a intenção de apresentar o novo equipamento, lançamento para esse ano, a Transtig 210. Todos os exemplos que forem dados a seguir vão ser todos utilizando esse equipamento. Tá? Por que nós pegamos esse equipamento? Além de ser um lançamento, é uma máquina extremamente versátil, né, compacta, ela pesa 9,8 kg, classe de proteção IP23. Esse modelo 210, ele é um 210 amperes a 40% do ciclo de trabalho. Essa máquina, como outras máquinas da Fronius, elas vêm com a tecnologia PFC, né, uma tecnologia de correção de tensão, dá ela muito mais tensão de entrada, né, dá ela muito mais versatilidade na parte de redes de alimentação. Circuito de proteção dela interno, que aguenta oscilações até 400 volts, né? Além da alta tolerância que ela tem para flutuações de rede, para situações onde eu tenho instabilidade, onde eu trabalho com geradores, onde eu tenho muita flutuação de energia. Ela é hoje do nosso portfólio o equipamento que tem a maior tolerância, né? Até menos 30% para baixo e 15% de pico. Outras características interessantes dessa máquina, ela vem com ignição com alta frequência, ela tem o recurso de DIG pulsado, controle de rampa, expansão para trabalhar com controle remoto, e ela já vem nessa nova família de produtos onde a arquitetura é baseada em software, ou seja, não é um equipamento estático, ela é um equipamento que permite o upgrade. Você pode, o equipamento está em constante desenvolvimento, então adição de novas features, correção de bugs, enfim, tudo isso é disponibilizado periodicamente e você consegue, né, fazer o download dessas informações e carregar no seu equipamento, ganhando mais possibilidades, mais recursos. Esse é o painel dela, eu gostaria de detalhar aqui, porque em alguns vídeos que vocês vão ver nos próximos slides, vai aparecer o painel e a gente vai usar alguns recursos só para a gente poder entender melhor o que está sendo selecionado. Né? Então vocês podem ver que ela tem um botão grande, um knob ali na região central, que seria o nosso conceito, a nossa ideia de ajuste com um único botão. Né? Esse knob, com ele você consegue regular os principais parâmetros, tensão, consegue regular os principais parâmetros, a corrente, ajuste de rampa, vazão de gás, pré-vazão, pós-vazão, corrente inicial, hot start. Logo mais abaixo ali tem o botão de teste de gás, né, que seria o teste de purga também em alguns equipamentos, onde você consegue acionar a válvula solenoide. Importante destacar também, equipamento que já vem com a válvula solenoide, acionada eletronicamente através do controle remoto. Seleção de processo e de gatilho, ou seja, ela tem a possibilidade de trabalhar 2 tempos e 4 tempos, principalmente para os recursos de rampa, isso é bastante interessante. É um equipamento que, pela característica CC dele, também é possível trabalhar no modo eletrodo. Tá? Então vocês veem aí no menu que eu tenho 2 tempos, 4 tempos, ou então jogar para modo eletrodo, que seria a tensão de saída habilitada o tempo todo e a curva característica dedicada para eletrodo. Ela também tem esse recurso. E daí vocês vão ver alguns LEDs aí que eles indicam qual processo está ativo naquele momento. Mais para o lado esquerdo da tela, no número 5, vocês conseguem ver aí
um sinal de pulsado, o recurso TAC, que eu vou falar também em alguns instantes. Então, ela tem uma operação bastante imediata, bastante simples, tá? Praticamente tudo que precisa ser configurado na máquina está nesse primeiro menu. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é uma soldagem utilizando recurso pulsado com uma característica de baixa frequência de pulso, tá? É uma solda de aresta, pouco menos de 1 milímetro, e é um tipo de solda onde a gente precisa de uma precisão, de um controle de temperatura bastante preciso. Selecionando a frequência de pulso, nesse caso aí, utilizando 2 Hz, né, uma frequência baixa. Também uma corrente baixa, 32 amperes. Né. Processo autógeno sem material de adição. Vocês observaram aí a alta frequência para abertura do arco. Então, esse recurso do pulsado com baixa frequência te dá uma possibilidade, um controle, né, do calor do arco, controle da poça de fusão bastante aprimorado. Tá? A contrapartida é o pulsado em altas frequências de pulso. Esse equipamento ele tem a capacidade até 990 Hz, é uma frequência absurdamente alta, né, de poucas aplicações. Mas a partir de 200 Hz, 200, 300 Hz, esse TIG ele confere uma outra característica na aplicação, onde eu consigo ganhar muito mais velocidade por trabalhar com essa alta frequência de pulso. Digo assim, numa aplicação onde eu tenho mesmas características, trabalhando com menor frequência de pulso, com maior frequência de pulso, consigo resultados muito semelhantes, de alta qualidade, trabalhando com altas velocidades. Isso é interessante quando eu comentei com vocês que o avanço das máquinas inversoras possibilitou esse tipo de recurso. Né? Quando eu trabalho com o TIG em equipamentos tiristorizados ou retificadores, não há tecnologia para se trabalhar com altíssimas frequências de pulso, assim, acima de 100, 200 Hz. Essa é uma característica que a gente encontra só em equipamentos inversores. Eu comentei do recurso TAC, essa é a nomenclatura que a Fronius utiliza, mas seria aquela pré-parametrização de pontos, né, onde eu estabeleço um tempo e de forma automática ela inicia e extingue a soldagem. Vamos ver, um vídeo ilustra um pouco melhor isso que eu estou falando. Temos a possibilidade aí de trabalhar até 10 segundos, né, de parametrização desses pontos. E daí você tem essa característica, né, bastante homogênea, com os pontos já pré-estabelecidos. E outro recurso interessante desse equipamento, como eu comentei, tem a possibilidade de trabalhar com controle remoto e pedal. Né? Além do controle de rampa, né, além disso daí seria o ajuste remoto. Né? O uso de pedal na soldagem TIG é bastante difundido, permite um controle muito mais aprimorado. Né? Então também é algo que a gente consegue com esse equipamento. Então esses são os principais pontos que eu gostaria de destacar em relação a Transtig 210, como eu falei, lançamento da Fronius para esse ano. Provavelmente teremos aí, vocês devem estar acompanhando nas nossas redes, vários outros meios de comunicação estão falando bastante desse produto. Estamos apostando bastante nele para o ano de 2020. Nesse momento eu vou deixar aberto para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta sobre os tópicos que a gente abordou, sobre o equipamento, sobre o processo TIG. Fiquem à vontade, ou eu, os nossos colegas aqui que também já estão trabalhando aqui no bate-papo, podemos responder vocês. Reforçando a informação, esse webinar está sendo gravado, né? E
logo após a finalização, vai estar disponível esse material. Quem tiver interesse em adquirir a gravação do webinar, entre em contato conosco, pode deixar um comentário aí na caixa de perguntas com o e-mail e a gente pode compartilhar com vocês. Pergunta que chegou agora interessante sobre o equipamento, falando sobre o prazo de garantia. Os equipamentos da Fronius eles estão trabalhando com 3 anos de garantia. Então, mesmo essas máquinas compactas. Duas perguntas aqui falando sobre automação. O processo TIG é um processo altamente automatizável, sem dúvida nenhuma, temos muitas aplicações. E é fato que, uma das perguntas aqui, em relação aos cuidados com a interferência atribuída a equipamentos de automação, montagens próximas de equipamentos que estão sendo operados. A gente vê principalmente a preocupação com interferência quando se trata de alta frequência. Quando trabalhando com o TIG em alta frequência, é preciso ter uma preocupação grande em termos de toda a isolação do circuito, tá? Toda a montagem do sistema mecanizado, para que não haja interferência dessa alta frequência. Logicamente, um equipamento de alta tecnologia, posso falar do equipamento da Fronius com bastante segurança. Ele tem uma montagem, uma blindagem bastante eficiente nesse sentido, mas isso não descarta a necessidade da preocupação do isolamento durante a montagem e o projeto do sistema de mecanização. Tá? Essa é a principal interferência que eu vejo. Outra pergunta que chegou, qual produto indicado para aplicação com robô? Muito importante destacar isso. Esse equipamento que a gente tem usado como exemplo para esse primeiro webinar aqui do TIG, ele é um equipamento com características portáteis, ele é um equipamento leve, pequeno e de uma capacidade de corrente bastante satisfatória e apropriada para soldagem manual, 210 amperes. Entretanto, quando a gente vai falar de soldagem com robô, usualmente, a gente sempre indica equipamentos de capacidade maior, principalmente pelaquela questão que eu comentei com vocês do ciclo de trabalho. Tá? Então, nós temos hoje na linha de produtos, a partir de a Transtig 5000, a Transtig 3000, que daí seria acima de 300 amperes, seriam mais indicados para soldagem com robô. Esses equipamentos, inclusive, também te permitem interfaceamento para comunicação. Eu sugiro, como eu falei, esse webinar ele é uma trilogia. Né? A última parte desse webinar vai falar bastante sobre aplicações robóticas, aplicações de TIG e o ArcTIG. Né? Então, já convido vocês para participar. Daí sim, vamos utilizar como exemplo equipamentos para mais de 300 amperes. Então, digo assim, temos essa possibilidade no portfólio, vamos ter um webinar dedicado só para falar de aplicações robóticas. Tá? Como está a preparação dos novos equipamentos para a indústria 4.0? Ótimo, obrigado pela pergunta. Indústria 4.0 é uma realidade, tivemos um webinar recentemente, acho que uns 15 dias, falando bastante sobre a indústria 4.0 e naquele webinar a gente focou bastante na aplicação Minimag. Entretanto, a Fronius também está olhando para aplicações TIG na indústria 4.0. Né? Além da Transtig 210, a partir do modelo acima dela, seja 230i, já vem com conexão de rede, conexão Ethernet, possibilidade de utilizar ela integrada com software de gestão. Qual o peso desse equipamento? Falamos ele agora há pouco, mas vamos voltar aqui. Transtig 210 ela pesa pouco menos de 10 kg, 9,8 kg. Em um dos vídeos, se via a mudança da intensidade do arco durante a soldagem. Perfeito, foi o primeiro vídeo que a gente mostrou aqui, que é a solda pulsada. A cena estava em câmera lenta? Não. Essa é um dos recursos da máquina. Vou passar de novo até o vídeo para a gente poder acompanhar. Não está em câmera lenta, não. O que acontece é que nesse vídeo, esse primeiro aqui, estou trabalhando com uma frequência de pulso bem baixinha, são 2 Hz. Vamos assistir novamente. Então seriam aí 2 pulsos por segundo. Eu consigo, inclusive, reduzir ainda mais, tá, essa intensidade, fazer com que esse pulso ocorra de uma forma ainda mais suave. Mas nesse caso não tem câmera lenta. Esse aí é o recurso a 2 Hz.
principal diferencial dela no mercado competitivo. Legal trazer essa discussão. A Transtig 210, eu vejo ela, comparando com outros equipamentos assim, com as mesmas características, um equipamento tão compacto, assim, TIG, 210 amperes tão compacto e com tantos recursos assim, são pouquíssimos que tem no mercado. Que eu digo assim, recursos de pulso, de rampa, de alta frequência, de controle remoto, pré-vazão, pós-vazão, TAC, 4 tempos. Os pouquíssimos equipamentos que tem no mercado mais compactos com essa infinidade de recursos, eles costumam ser equipamentos bem sofisticados, importados de até um pouco mais caros. Né? Eu vejo que a Transtig 210 ela chega aí para pegar uma fatia bem interessante do mercado, porque vocês podem ver que ela tem um painel bem simples, uma operação bem simplificada, né? Então é um produto relativamente simples, entretanto com bastante tecnologia embarcada. Então eu considero o principal diferencial dele. Comentei sobre preço aqui, tem algumas perguntas já querendo saber sobre os valores sugeridos de revenda. Eu vou pedir para o consultor técnico comercial da região ou que atende vocês entrar em contato. Eu estou aqui com a relação dos e-mails dos participantes para daí sim a gente avançar um pouco mais na questão comercial. Eu confesso que não é tanto a minha área, então vou deixar isso para os nossos especialistas de vendas. Mas eles farão em contato com vocês logo após o término do nosso webinar. Também tem um pessoal perguntando sobre as próximas datas. Deixa eu pegar aqui, eu já falo para vocês exatamente o que a gente está planejando aí para os próximos webinars. Ainda essa semana, já posso antecipar que na próxima sexta-feira, nós vamos ter um webinar bastante interessante, também muito técnico, com o nosso colega André Coelho, falando sobre os recursos de pulso, de PMC, CMT, recursos mais avançados que podem ser extraídos da fonte de TPSI. Isso aí vai ser na sexta-feira agora. Bom, então, como eu falei agora no dia 29, eu tenho um webinar já agendado para falar dos recursos da TPSI, principalmente para quem quer trabalhar com altas velocidades de soldagem robotizada, no processo MIG-MAG em alta velocidade. Tá? A gente volta a falar de TIG no dia 16/7, nosso colega Daniel Nascimento vai fazer um webinar falando sobre TIG ACDC, aplicações para alumínio, e daí ele vai falar um pouco mais da linha de produtos também, entrando na linha de ACDC, falar da Magic Wave, a gente vai dar uma pincelada também para quem falou sobre a indústria 4.0 aplicada a TIG, a gente consegue esse tipo de recurso já com as máquinas mais sofisticadas, dia 16/7. E daí mais para frente, em setembro, vai ter um webinar falando sobre o ArcTIG e aplicações robóticas. Então já convido a todos a participarem. Todas essas datas vão estar disponibilizadas nas nossas páginas, LinkedIn. A gente faz a comunicação via e-mail também com os nossos colegas. Bom, gente, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, a discussão que vocês trouxeram foi bastante interessante, perguntas muito legais da gente desenvolver aqui. Na sequência, vou compartilhar o material com quem me enviou aqui uma mensagem pedindo para compartilhar o material. Mais uma vez, obrigado. Aguardo todos vocês participar dos próximos webinars. Uma boa tarde a todos. Até mais.